E aí, pessoal, mais um Virou Moda no ar. Tá um friozinho lá fora e aqui dentro sempre um calor humano e assuntos interessantíssimos. Hoje falaremos sobre bullying, sobre visual thinking, o que é isso? E sobre o programa Viver Bem Sem Cigarro. Muita coisa boa, né? Então, ó, vem. E hoje, 5 de setembro, quem estaria completando 73 anos de idade é o eterno Freddie Mercury. Então, tá rolando em todas as redes sociais homenagens a esse grande astro inesquecível. Olha aí ele com imagens, né, sempre apaixonantes. Muito bem. Outra notícia daquelas improváveis que a gente adora. Bom, um gato foi preso por roubo. Pois é, aliás, por furto. Isso aconteceu, obviamente, nos Estados Unidos, né? Os policiais foram atender a um chamado por furto e acabaram prendendo o suspeito, que é o gato. Os barulhos levaram moradores a achar que um furto estava em andamento e, ao chegar, os policiais se depararam com o gatinho Bones. O Bones, que é um gato de estimação, havia fugido, né? E se tornou um meliante, pelo visto, pobre do Bones. Entregaram ele de volta para sua casa. E hoje é um dia também muito bacana, que é Dia dos Irmãos. Tá rolando em todas as redes sociais, o pessoal postando fotos com os seus irmãos ou dos seus filhos, né? E da irmandade que esperamos que eles desenvolvam. Então, beijo a todos os irmãos do mundo. Aproveitem, né, doutora? Isso aí. Coisa boa ter irmãos. Pois eu ia dizer, deve fazer muito bem para a saúde também ter irmão, né? Eu acho que divide mais, aprende a dividir logo cedo, né? Mas o papo não é esse. Não. O papo hoje é sobre o programa Viver Bem Sem Cigarro. Isso, que já existe há 12 anos. 12 anos. Doutora, essa ação ela vai acontecer em setembro, né? Isso. E se constitui em algumas 8 sessões, é isso? Isso. O grupo é um grupo que começou vamos dizer assim, com a proposta que a Unimed tem de fazer prevenção em saúde, né? E uma das causas de morte mais facilmente evitáveis são as mortes por doenças causadas por tabagismo. Então, a Unimed, nesta proposta de medicina preventiva, começou esse grupo e primeiro começou com um grupo que era para funcionários e tal, e em 2012 eu comecei a fazer esse grupo aberto para o público, para todas as pessoas que têm Unimed e para pessoas que não têm Unimed também, porque a Unimed tem uma proposta de fazer ações para a comunidade, e uma dessas ações é este programa Viver Bem Sem Cigarro. Incrível isso, assim, saber que é algo que pode ser contornado e prevenido, né? Evitado, na verdade. Que números a gente tem hoje em dia em relação ao tabagismo? Olha, a gente tem notícias boas em relação ao tabagismo no Brasil. O Brasil é um dos países do mundo, junto com a Turquia, que conseguiu colocar em prática todas as medidas que a Organização Mundial de Saúde propôs para diminuir o consumo de cigarro. E nós obtemos sucesso. Então, tem tido uma queda. Claro que essa queda ela é uma queda que não está relacionada com todas as populações. As populações classe A, classe B diminuíram mais o consumo, a classe C e D aumentaram um pouco, mas isso até se entende, né, por questões econômicas, mas e também porque a classe A e B tem mais acesso à informação, mais acesso a tratamento, né, mas a gente tem bons números em relação a isso, com uma queda bem substancial do consumo no Brasil. Na verdade, arrisco dizer que fumar saiu de moda, né, assim, em termos... Não tem mais o glamour que tinha. Exatamente. Eu sou de uma geração que fumar fazia parte de viver a vida adulta, especialmente para as mulheres, né? Tinha então nos filmes as mulheres glamourosas com aquelas piteiras, né? Fazendo charme no cinema. O cinema fez muito a cabeça de milhões de mulheres, né? Tinha uma questão assim, tinha um cigarro que dizia: para ser livre, tu tem que fumar, né? Então, a gente estava em busca da liberdade e achava que tinha que fumar. Sim, eu me lembro, inclusive, das propagandas, né? Que eram super, assim, esportes, e daí a pessoa fumava um cigarro.
Tu imagina, né? Esportes radicais ligados ao consumo de cigarro. Uma coisa que não tem nada a ver, que quem consome cigarro não consegue fazer esporte, não consegue subir escada, não vai fazer esporte, né? Então, houve um declínio da propaganda, que é uma das medidas da Organização Mundial de Saúde, houve uma proposta de evitar que faça esse glamour no rádio, no cinema, etc., etc., e houve um declínio no consumo. Fumar ficou cafona, as pessoas fazem assim, essas outras medidas que aconteceram de não permitir que fume dentro dos locais fechados, né? As pessoas para fumar têm que sair de onde elas estão, se afastar dos amigos, se está num bar, bom, levanto, vou lá fora, fumo, volto. Às vezes tem que atravessar a calçada, não pode nem fumar na calçada, né? Então, isso foi diminuindo o consumo. Por outro lado, isso fez com que os adolescentes e jovens que gostam de fazer coisas diferentes e experimentação começaram a experimentar o narguilé, que foi o tema da campanha do dia 29 de agosto, né, da Organização Mundial de Saúde, alertando para os riscos e prejuízos que tem o narguilé, que é até, às vezes, piores do que o do cigarro. Porque tem outros riscos que não só do consumo do fumo, né? Que tem o risco, por exemplo, de contaminação por hepatite C, porque é usado em conjunto. Pois é, né? que loucura isso, porque da onde surgiu essa moda do narguilé, né? De repente aparece um instrumento que não é nem próprio da nossa cultura. Mas isso é uma coisa mundial, né? Não é só daqui, né? Sim. A internet, né? O fenômeno de globalização está fazendo isso. Né? E aí, bom, quais são os malefícios? Por que é potencializado em alguns aspectos os danos causados pelo narguilé? Primeiro, porque a concentração de fumo ali é muito maior, né? Como ele é diluído em água, então absorve mais. Então tem uma fumada de narguilé. Eles ficam fechados, né? Então fica ali aquele ar cheio de produtos, né? Então é muito prejudicial mesmo. Mas a gente ainda não tem, no grupo Viver Bem Sem Cigarro, nenhum caso de pessoa que tenha vindo buscar ajuda para parar de fumar narguilé. Por enquanto, ainda nós trabalhamos com o tabagismo. Mas isso se deve, talvez, em função do pouco tempo de uso. Do pouco tempo de uso, mas também do perfil das pessoas que buscam parar de fumar. Também. Quem é que busca? Qual é o perfil mais usual de quem toma essa atitude e quer parar? Na verdade, 80% das pessoas que fumam querem parar de fumar. Tá? Por que elas não buscam tratamento? Muitas vezes por medo do fracasso, né? Muitas vezes porque não entendem o que elas têm, elas não percebem que a dependência química que faz com que elas se mantenham fumando é uma doença e que precisa ajuda. Então, elas se acham fracas por não conseguir parar sozinhas e não buscam ajuda. Mas se as pessoas soubessem o benefício que é ter ajuda, tratamento em grupo, uso de medicações, que a gente preconiza também, elas iriam buscar essa ajuda. Né? É possível parar de fumar? Claro, certamente. É que muita 30 gente... 30 anos sem fumar. É mesmo? Nossa! Eu vivi já os dois lados. Sim. De ser fumante e de ser Mas abstinente isso é muito bom, imagino eu, para quem está atendendo e fazendo esse trabalho, porque tu pode, assim, tu sabe como é que é, né? Tu tem a experiência. Eu conheço, quando o paciente me conta coisas dele, eu sei que essas coisas são muito verdadeiras porque eu experimentei. Né? Então, acho que não que seja necessário que alguém, para tratar tabagismo, tenha fumado. Não é isso, né? Não se preconiza. Não, é só que tu agrega com algumas, com as tuas próprias vivências. Ter tido uma história de tabagismo me facilita o entendimento desses pacientes. Né? Qual é o primeiro passo que tem que ser dado, doutora? O primeiro passo é se permitir conversar sobre o assunto. Porque uma das coisas que existem também, a gente não faz lá, mas que a gente preconiza que seja feito, todas as consultas médicas, o médico, qualquer um médico, desde o pediatra até o ginecologista, e os ginecologistas até fazem isso muito bem, porque eu já recebo muitos pacientes encaminhados por ginecologistas, eles têm que perguntar se fuma ou não fuma. E se fuma, se já pensou em parar. E se já pensou em parar, quando é que pretende parar? E anotar isso no prontuário e voltar. Na próxima consulta, pergunta de novo. Segue fumando? Fez alguma evolução nesse sentido? Está precisando de ajuda? Então, tu tem que motivar a pessoa a isso. Né? Agora,
eu atendi há 2 dias atrás, eu trabalho no Conceição, faço consultoria de pacientes fumantes. Me chamaram para ver uma senhora que fez uma cirurgia de abdômen, uma dermolipectomia, e que, fumando, não contou para os seus médicos que fumava, e aquilo fez uma deiscência de sutura, meu Deus. fez uma infecção, e ela está lá num quadro gravíssimo. Quando eu fui conversar com ela, eu disse, escuta, eu quero te perguntar uma coisa, alguém te perguntou se tu fumava? Porque, eventualmente, houve uma falha, a pessoa não perguntou, ela não me perguntaram. Eu disse, por que tu não contou? E ela disse, porque eu já fiz uma cirurgia anterior e que não deu problema. Então, eu não pensei que fosse dar problema. Mas e as pessoas agora. têm vergonha de dizer que são fumantes? Tem vergonha. A gente vê até assim, as pessoas contam isso, né? Eu acendo um cigarro bem longe, porque eu sei que alguém vai fazer assim, perto de mim, né? Ou levantam e saem de perto. Né? As pessoas estão ficando envergonhadas de fumar. E essa é uma das razões pelas quais elas param também. Sim, é porque realmente o cigarro, ele é uma ação que ela acaba invadindo o espaço dos outros. Exatamente. Né? Então, isso dificulta também a sociabilidade em alguns aspectos. É verdade. Doutora, bom, feito esse primeiro passo de se permitir, né? Uhum. Tem alguma dica prática, assim, que possa ser dada no dia a dia? Se tu não quer fazer nada, tu não quer ajuda específica, tu não quer ir no grupo Viver Bem Sem Cigarro, que é de graça. Né? Se tu não quer ir consultar com um colega, comigo, com alguém que trabalhe com tabagismo, uma coisa que tu pode fazer é fazer uma programação pessoal. Olha, eu vou parar de fumar nos próximos 6 meses. E aí, nesses próximos 6 meses, começar a fazer pequenas mudanças nos teus hábitos. Porque a dependência química, como um todo, mas a dependência do cigarro especificamente, ela é composta de 3 componentes principais. Um que é o químico, que é a nicotina, um que é o comportamento e um que é a parte psicológica. O comportamento está mais no sentido assim dessa coisa automática que tu faz e que os fumantes fazem. Está sentado aqui, pega o telefone para falar e já acende o cigarro e vai falando no telefone e fumando. Bom, então eu começo a cortar esses hábitos. Eu levanto de manhã, tomo um cafezinho e fumo. Bom, então eu corto esse hábito. Em vez de tomar um cafezinho, vou tomar um suco de laranja. Eu vou botar o cigarro longe de mim, para que eu tenha consciência de que eu estou indo fumar. Então eu tenho que me levantar daqui, ir lá na cozinha, pegar meu cigarro, voltar aqui, sentar, fumar. Sim, daí já não é o automático mais que está em andamento. Termina um pouco a automatização, que é essa coisa do comportamento. A outra coisa, eu começo a pensar assim, o que esse cigarro está significando na minha vida? Qual é o significado que eu dou para ele? Quais as crenças que eu tenho em relação a ele? A que eu atribuo, né? Que papéis eu atribuo ao cigarro? O que o cigarro serve na minha vida? O que ele substitui? E aos poucos, a gente tem que aprender a desenvolver outras ferramentas para resolver aquelas situações que não com o cigarro, né? E, por último, é a questão da dependência química. Que aí, então, é a tentativa de diminuir gradativamente para que seja uma coisa confortável e marcar uma data para parar. Então, tem esses processos. Mas a pessoa realmente ela tem que querer, né, ela doutora? tem que porque querer. Tem que passar por Mas tudo isso. Mas mesmo os que não querem parar de fumar, eles devem procurar ajuda, porque é como eu digo para meus pacientes, se tu não quer, eu te ajudo a querer. Porque, às vezes, a pessoa diz que não quer, mas que ela não está com coragem de assumir isso. Né? Bom, então temos aí uma oportunidade para quem está nessa situação. É gratuito, né, doutora? Isso. Inscrições até 11 de setembro pelo Simpla? Não, a inscrição é pela Casa Bem-Estar Unimed. Sim, e aí então entra lá no site www.Casa Bem-Estar Unimed, vai ter o linkzinho, pode se inscrever lá. Isso. E aí a ação toda acontece a partir de 24 de setembro. 24 de setembro são 2 sessões semanais, então terças e quintas, durante 8 sessões nós vamos nos encontrar lá. Na primeira parte do programa, a gente faz um trabalho de motivação, né, de trabalhar que a pessoa realmente se motive, objetivando que durante esse período ele pare de fumar, e depois a gente faz mais 4 sessões de manutenção para que se evite a recaída, né, porque as recaídas podem acontecer. Lembrando, gente, sem custo. Então, entrem lá no site e inscrevam-se, que com certeza está aí uma possibilidade para romper com esse ciclo vicioso, né, doutora? Ciclo vicioso. Muito obrigada pelos esclarecimentos, pela oportunidade. Nós vamos para o intervalo, daqui a pouquinho falaremos sobre bullying e já voltamos.
E os desafios diários de uma mãe que gosta de meter a mão na massa. Confiram o Virei Mamãe de hoje. Gente, é 7 da manhã e eu tô montando essa cadeirinha aqui, ó. Vibratória, estão vendo? Tô aqui com aquela chave Phillips, sei lá eu como é que chama. Aí, vamos lá, ó. Tô botando a mão na massa mesmo, tá, gente? Isso aí. E agora, cadê o outro troco? Perdi a porca. Ó, Jesus. Achei a porca. Pra vocês verem que é tudo vida real mesmo, tá? Não tô nem fingindo isso aqui. Realmente. Puxa vida. Realmente não é meu forte. Olha aí, ó. Não sei se ele tá gostando ainda não, mas tá pronto. Vamos ver se ele passa a gostar, já que deu um trabalhão. Então parece que ele tá gostando agora, né? Mas pra vocês verem que é tão vida real que até a minha cara é aquela quando acorda de manhã, gente. Aquela cara de cansada, né? Mas enfim, vamos voltar aqui glamurosas ao nosso sofá. Maravilha, né? Thaís Reale, especialista em comportamento consumidor. Tem várias coisas para falar, mas hoje trataremos de visual thinking. O que raios é isso, Thaís? Bom, o visual thinking, na verdade, ele é o pensamento visual, que fala um pouco sobre o processo de como a gente pensa, né, e como que a gente consegue estruturar, desenvolver e comunicar ideias, projetos, enfim, né, e que faz muito parte do dia a dia de empresas, né, principalmente empresas, e até se a gente for pensar no nosso dia a dia, a gente também, com todos os recadinhos e anotações, naturalmente a gente é visual, né? Existem 3 tipos de pessoas, as pessoas visuais, as auditivas e as sinestésicas, mas a maior parte das pessoas são visuais, aprendem através do visual e o visual também consegue facilitar muito que as pessoas cheguem a uma compreensão de uma forma rápida, né, e facilita também na comunicação, enfim, tem tantos benefícios e usos. Agora, tu trazendo a informação assim no início, eu fico imaginando já aqueles mural dos sonhos. Tem alguma relação com isso? Eu posso usar o mural do sonho com visual para chegar aos meus objetivos? Pode, com certeza, com certeza. Eu costumo dizer, eu até trouxe aqui, né? Porque, na verdade, eu não vivo sem um estojinho aqui que tem os post-its, as canetinhas, né? Tem, tu realmente anda com tudo isso? Ando com tudo isso na minha bolsa. O caderno, que são folhas em branco, porque eu gosto de escrever de formas diferentes, né? Então, a gente escreve fazendo com que o nosso cérebro saia do linear. E o mural de sonhos nada mais é do que a gente conseguir tirar as coisas que estão na nossa cabeça e a gente conseguir começar a visualizar. Porque quando a gente visualiza, sai simplesmente só de algo que pode ser para algo que pode realmente acontecer, né? Então a gente consegue enxergar os sonhos, começa a entender qual é a prioridade, por onde a gente começa, se tem conexões entre sonhos, enfim, a gente trouxe um exemplo, eu sigo aqui, né? Mas, por exemplo, dentro do trabalho de pesquisa de mercado, e como que eu cheguei nisso, que eu acho que é bem interessante, né? Nós vamos muito a campo, buscamos muita informação com o consumidor, muita informação, muita observação, ou mesmo informações que já existem disponíveis, e a gente sempre fez esse processo de trazer para o visual. Então, todo aquele aprendizado, num primeiro momento, ia para uma parede enorme, cheia de post-its. A partir dali, nós começávamos a categorizar. Ah, legal, aqui nós estamos falando de perfil, aqui nós estamos falando de alguns insights, aqui pode ser um caminho de produto, etc, etc. E a partir daquilo saía a história do que ia para o relatório, do que ia para comunicar, né? Então, assim, isso até vou aproveitar aqui, já fiz algumas coisas, né? Mas isso é o processo do visual thinking, né? E eu gosto que tu faz ele realmente assim desenhado, com cores, à mão. É vantajoso fazer isso. Por quê, Thaís? Na verdade, todos nós todos nós nascemos muito criativos e nascemos muito desenvolvendo o desenho, né? E isso faz com que a gente acesse um caminho diferente dentro do cérebro, né? Então, a gente tem o lado esquerdo, o lado direito e a gente cria novas conexões quando a gente escreve, especialmente quando a gente escreve de formas diferentes e não lineares, que eu acho que é isso que a gente quer, né? A gente aprende tanto a escrever o caderno de um jeito linear e quando a gente
gente tenta explodir isso de um jeito diferente dentro da própria... vou pegar aqui um outro aqui, por exemplo. Isso aqui é um mapa mental, que é uma das formas de pensamento visual, né? Então, a gente sai do centro e do centro a gente expande. Né? Então, a gente expande para os lados. Né? Então, isso faz com que novas conexões sejam criadas no cérebro e que a gente se torne ainda mais criativo. Nessa imagem, tá? A gente tem ali Visual Thinking no meio, e aí tem mapas mentais, anotações criativas, templates, canvas e facilitação gráfica. Essas são as técnicas para usar neste processo de Visual Thinking. Isso, são as ferramentas que a gente pode utilizar, né? Que são manifestações visuais, né? Onde a gente consegue estruturar. Por exemplo, o mapa mental, que nem eu estava contando a história da pesquisa de mercado, né? O mapa mental, muito depois dali do quadro visual, a gente joga isso dentro de um mapa mental. Foi criado por Tony Buzan na década de 70, um físico matemático, e ele justamente seguiu as linhas do cérebro, como as conexões aconteciam no cérebro e as linhas para se expandir. Então, ele trabalha em categorização de ideias. Só que essa categorização ela fica mais fácil e simples quando a gente começa a colocar isso no papel. Então, o mapa mental é uma das formas. Existem softwares gratuitos e alguns pagos que a gente pode fazer mapas mentais na internet. Eu mesmo tenho no meu celular o aplicativo, então várias reuniões eu acabo já fazendo ali quando eu não quero fazer no papel. Eu faço já direto ali, outras pessoas conseguem acessar e a gente vai construindo. Né? Por exemplo, eu tenho um curso online que fala justamente do Visual Thinking, de reuniões visuais, que é uma das aplicações também do Visual Thinking, e a gente construiu todo o nosso curso em cima do mapa mental, que é uma das ferramentas que a gente tem. Assim como as anotações criativas, eu considero isso aqui anotações criativas, né? Todas essas que eu fiz aqui são anotações criativas, livres, né? Um livre... Opa, tá virado aqui. O que significa essa? Essa aqui, então. Vou explicar o que é o conteúdo dessa aqui. Tu quer saber qual a categoria dela? Eu quero saber o que significa. Não sei, significa isso aqui? Se tem categoria, me explica também. Não, eu não achei que tu queria saber, enfim. Mas assim, ó, o que é? Esse aqui é o processo do pensamento visual, que eu acho que é bem importante as pessoas entenderem, né? Que eu estava contando um pouquinho na parte da pesquisa. No primeiro momento, a gente precisa olhar, né? Então, o que é o olhar? É nós tirarmos da nossa cabeça e colocarmos isso de forma visual. Os post-its funcionam muito porque os post-its são móveis, né? Então, a gente consegue ter essa mobilidade de depois poder entrar no ver. Então, o olhar eu abri, né? São os diamantes do Design Thinking aqui. O olhar eu expando, eu coloco todas as informações e eu não penso sobre elas, eu simplesmente coloco. O ver é um momento que eu começo a categorizar essas informações. Então, que nem eu comentei, isso aqui tem a ver com perfil, isso aqui tem a ver com produto, isso aqui tem a ver com serviço. Isso tem a ver daí com esse movimento de afunilar? Isso aí. Então, aqui a gente afunilou. O momento que eu encontrei as categorias, eu vou para imaginar que eu vou para um momento novo de abertura, um novo momento criativo, onde eu começo a dizer, poxa, mas será que essas categorias não têm alguma outra correlação entre elas que não apenas essas que eu enxerguei? E aí aqui vem os insights, aqui vem as grandes sacadas quando a gente está falando para a parte, por exemplo, de negócios, né? Que é um dos caminhos que a gente usa bastante. E aí, de novo, nós vamos para uma parte de fechar, que é como comunica. Então, poxa, será que eu vou comunicar isso no PowerPoint? Será que eu vou comunicar isso através de um jogo? Será que eu vou comunicar isso através de um vídeo? E muitas vezes o que acontece no dia a dia das empresas é que as pessoas precisam montar apresentações, na cabeça delas são apresentações, e elas já sentam e abrem o PowerPoint e já saem criando os slides. Só que elas não se dão conta que se elas parassem para jogar e fazer esse processo no passo a passo, será que o PowerPoint seria a melhor forma de apresentar? Será que a gente não trabalha com outras experiências? Eu até tinha, daqui a pouco talvez a gente passe algumas imagens, né? Mas tem uma das imagens, quando eu mudei a marca da Reale... Vamos passar as imagens, então. Nós temos se for aí, fácil, já vamos passar. Tem uma que está no veleiro, né? Então, tipo assim, tinha uma... Nós mudamos a marca, queria apresentar para os clientes. Como é que eu chamava? Essa é a facilitação gráfica. Tá, depois eu conto então do outro. Mas essa é uma facilitação gráfica que é uma das ferramentas. A Lu Cherchenevsky, né, que é a minha parceira em todos os processos de pensamento visual, que foi quem me inspirou. Foi através de um momento que ela fazia a facilitação, ou seja, a facilitação, enquanto a gente escuta um tema, ela vai sendo colocada, né, resumida de uma forma visual. Incrível, né? esse desenho, que sensacional.
Sensacional. E a Lu tem um dom maravilhoso, a Lu da Via Mosaico. A gente faz vários trabalhos, enfim, juntas, e isso inspira. Aqui são as anotações criativas, visuais, enfim, né? Então aqui foi depois de um evento, eu acabei consolidando isso em alguns post-its de uma forma diferente. A então, tua casa mostrar... é toda cheia de post-its, assim, Sim, Thaís? Porque eu imagino sim. que haja espaço, né, para pendurá-los. Sim, tu tava falando de maternidade, né? Enfim, né? Eu sou mãe de gêmeos, então tinha vários post-its na minha casa com as questões dos meninos. Essa é a Aqui, imagem essa que eu tava trazer. falando. Então, poxa, como é que eu conto a história, né? Como é que eu conto a história da mudança da marca da Real? E aí a gente achou, poxa, vou contar isso através de uma experiência. Então a gente levou os clientes para velejar no Guaíba. Quem não quer velejar no Guaíba no final do dia? Então, quando a gente faz esse processo, aí depois tu te inspira a dizer como é que eu comunico isso de uma forma que realmente vai ficar. E lá eu não conseguia usar PowerPoint também. Então a gente levou uns boards muito simples, com algumas imagens, fez assim uma que outra dinâmica com eles e foi uma experiência muito legal. Então como que a gente consegue fazer diferente? Né? E se a gente seguir esse processo do passo a passo do pensamento visual, eu tenho certeza que sim. E as reuniões visuais, que é um dos usos, né? E um direcionamento muito forte. Quantas reuniões que a gente participa que não dão em nada, que tu não entende nem por que tu tá lá, que tu não sabe como direcionar os próximos passos, né? Então, existem uma série de ferramentas do pensamento visual que facilitam a nossa vida e fazem com que a gente, então, consiga ter reuniões muito mais produtivas e, ao mesmo tempo, criativas, gerando engajamento para a coisa acontecer depois dali, né? Aí é um pouco de um outro formato de planejamento, né? Que já está estruturado, ou seja, a gente larga os primeiros post-its e depois vai organizando. Eu gosto de usar muito esses boards, que a gente chama, que é papel foam, né, onde a gente cola. Uma vez já entreguei proposta assim para o cliente. Olha, cheguei e, em vez de entregar um PowerPoint, eu levei um board desse. Isso tem um apelo também lúdico, parece que as pessoas gostam, né, de ver. Eu fiquei encantada com os teus cartazes. Olha só, a gente olha e fica tentando entender o que quer dizer isso. Que tá ali isso é uma trás. proposta. Isso é uma proposta. Às vezes o cliente chega com um briefing tão difícil que a gente não sabe nem por onde começar. Usa o processo do pensamento visual, que tu consegue entender o que realmente é o objetivo principal daquilo ali, o que é método, o que é entregável, enfim, o que é timeline. Às vezes a gente fica tão perdido, o próprio cliente está perdido e isso facilita muito, né? Eu montei aqui também, que foi presente de Natal, que eu quero deixar para ti, que ele é uma inspiração, na verdade, né? Todas as pessoas têm muitos projetos e a gente se conheceu falando um pouco sobre isso, né? Sobre construir sonhos. E às vezes a gente não sabe como tirar isso, né? Colocar no papel, eu digo primeiro, para depois tirar do papel. Sim, na verdade, né? é um desafio até a pessoa se libertar daquelas técnicas clássicas e se permitir sair extravasando ali no papel. Então, isso aí já é uma forma de começar. Então, aqui tem um caminho, vou deixar um presente aqui pra Olha, ti. e vai faltar espaço para os meus projetos aqui, Não, hein? tem muitas folhas, nem muitas folhas. Nossa, muito legal. Estou louca para chegar em casa e brincar com isso aqui. E não sei se a gente tem tempinho ainda, mas sobre isso que tu falou, da gente se desapegar e a gente experimentar até, enfim, até 10 anos de idade, por aí, ou até um pouco antes, a gente tem o fluxo do desenho muito livre. Tu vai sentir isso daqui a pouco com teu filho, tu vai ver. Não, eu já sinto. Ele faz coisas incríveis. Já botei, inclusive, enquadrei de tão sensacional que é fora da caixa. Isso, sabe? Isso aí. Porque é livre, é solto, é sem julgamento. Só que aos poucos a gente vai criando os julgamentos. Eu mesmo me julgo no meu processo, né? Então, assim, quando a gente dá os cursos em company, que a gente dá, ou mesmo os cursos abertos, né? Ou o próprio curso online que a gente tem na escola, a gente tenta sempre fazer com que exercícios com que as pessoas se permitam se desapegar e voltar a tomar contato com o seu desenho, por mais infantil que ele possa ser. Porque quanto mais tu vai jogando, isso natural vai ficando. Eu também comecei de um jeito... Eu achei o meu caminho. Eu gosto de usar a caneta grossa, eu gosto de escrever em preto e fazer os highlights nas cores, né, em outras cores. Cada um tem o seu jeito. Até porque não tem certo e errado, não né, Thaís? Cada um faz ali o que flui e é isso. Ninguém vai julgar. É isso aí. Sensacional. Agora, para que áreas ou talvez públicos isso é aplicável, esse tipo de processo? Excelente pergunta. Na verdade, a gente pode aplicar em tudo. Estudos, né? Mapas mentais são fantásticos para estudos. As anotações criativas também são fantásticas. Não importa, não significa que eu tenho que estar na universidade, na pós-graduação, na graduação, não importa. Qualquer lugar ou qualquer curso que tu faça, tu tem uso para isso. Os coachings estão usando muito essa ferramenta, então, do coach visual. Às vezes a gente fica conversando e a pessoa ela é visual, ela não é auditiva, então a forma com que ela aprende sobre ela mesma
é alguém desenhando ou ela própria desenhando. Sim, quando tu sobre... fala visual, realmente é a imagem, não é a leitura. Isso. Só que é engraçado, eu fiquei pensando enquanto falava, muitas vezes a gente diz assim, não tá entendendo, quer que eu desenhe? Isso. Porque desenhando a pessoa entende. É mais ou menos isso. Então, assim, os usos são intermináveis. Como eu brinquei contigo, e é a pura verdade. A maternidade, eu uso muito a parte visual. E aí, aquela parte que a gente falou de templates e canvas é um desses, né? Por exemplo, eu viajo muito. E eu sempre ficava com o coração na mão, saindo com os meus filhos desde pequeno e tal. Então, eu criei uma agenda que eu fazia os quadradinhos visuais, mostrava o número de dias que eu ficava. E eles, mesmo pequenininhos, sem entender, eles riscavam e eles entendiam. Aos poucos, eles iam entendendo que estava mais perto da mamãe chegar, né? A mesma coisa, o quadro de mamadas e outras coisas mais. Hoje eu uso na cozinha o quadro de nutrição, então eu tenho ali todas as minhas... todo dia, né? O que a moça tem que fazer através de nutricionista para 4 semanas, porque eu sou zero à esquerda de cozinha. Então tá lá visual, ela já sabe, ela não me pergunta, ela já sabe que hoje tem, enfim, arroz, nananana, tem as receitas prontas. Isso também é uma forma visual. Aliás, né? isso é um recurso muito legal. Eu tenho na minha parede, num armário, aqueles papéis de parede adesivo que é uma lousa, né? Eu uso para contar os dias que faltam pro Henry fazer 3 meses. Viu? Porque isso é dizem visual que com 3 também. meses tudo melhora, Tudo né? melhora. Muito e além disso, a gente já comentou sobre isso, mas parece que tu retorna a tua essência também de brincar com giz, brincar com uma caneta, ficar todo manchado de caneta, é muito gostoso, né? Dá até uma paz. Dá uma paz. E, na verdade, existem tantos recursos de canetas, canetinhas, giz pastel, etc., né? E eu vou dizer uma coisa, eu sinto que quanto mais eu uso o pensamento visual, porque ele entrou na minha vida pela Reale através da Lu, e eu uso isso nos workshops, nas reuniões, enfim, no interno, como eu comentei com vocês, mas quanto mais eu uso, mais eu pratico, eu sinto que os meus filhos também ficam mais criativos. Parece que todo o teu entorno acaba ficando mais criativo e visual também, porque tu vai desbloqueando, é como se tu criasse novos aprendizados para o teu cérebro todos os dias, né? Então, isso tem um valor muito grande que a gente não se dá conta. O uso das palavras também é importante nesse tipo de trabalho? Sim, na verdade são palavras, são imagens, são cores, são tipos de traço. Como tu usa a folha, tem uma série de questões e cada um tem o seu jeito. Por exemplo, a Lu, né, que é a minha parceira, a Lu Chochenevski, ela desenha maravilhosamente bem. A Lu é engenheira civil. Imagina. Ela tudo que é tipo de engenharia, ela teve de pós-graduação e mestrado, etc. E ela acabou caindo no pensamento visual porque ela foi para os Estados Unidos, não sabia falar inglês, foi para um congresso e a forma com que ela conseguia se comunicar foi começando a desenhar no papel, entendeu? Conversando com as pessoas. E aí, dali, ela desbloqueou aquilo que ela tinha de muito tempo, né, com ela, que é o desenho, e ela desenha muito bem. Eu sou mais das palavras, eu sou mais dos esquemas, eu sou mais das setas. São 4 principais pensadores visuais, né? E eles ensinam, assim, através de 7 formas, como através dessas 7 formas tu consegue criar uma série de elementos. Quais são as 7 formas? E a gente tem a seta, a gente tem o quadrado, a gente tem o círculo, tem o que eles chamam de que nuvenzinha. É a nuvenzinha, enfim. E a partir daquilo ali, do casamento entre elas, a gente cria então, uma série de imagens. cada uma dessas imagens, ela tem um significado na hora de tu botar isso no papel. Sim. Num mapa mental, ou enfim. Sim, sim. Entendi. Daí a gente tem que descobrir depois qual é o significado de cada uma. Isso. Na verdade, o desenho ele é mais universal, mais do que as palavras, né? Sim. Mais do que as palavras. Eu lembro que eu fui para a China e eu tentava me comunicar e era difícil. E quando tu apresenta um símbolo, aquele símbolo ele tem um significado no geral, assim, ele consegue te conectar, né? Sim, porque a nuvenzinha ela sempre remete àquela ideia de pensamento. Sim. Não sei se é isso. Mas não só isso, mas enfim, isso. Porque assim, ó, a nuvenzinha, ó, aqui, ó, ela não é um pensamento daqui, mas ele tá fazendo, ela tá delimitando uma categoria nesse caso aqui. E tem uma coisa que eu acho bem importante deixar o recado, né? As pessoas, mas eu não sei desenhar, então o pensamento visual não é para mim. Não, o pensamento é para ti também, porque não... Primeiro que tu tem o desenho, tu tem que desbloquear, e segundo que nem tudo precisa do desenho.
Né? Então, assim, encontra o teu caminho de te expressar visualmente, de fazer com que o teu cérebro crie essas novas conexões para ele se tornar mais criativo e conseguir entregar, então, além daquilo que tu já entrega normalmente. Muito bem, então, Thaís Reale, muito obrigada pelos ensinamentos. Vamos todo mundo sair pegando as nossas canetinhas hoje de noite e se aventurar nesse mundo do visual thinking. Bom, a gente vai para o intervalo, vamos voltar daqui a pouquinho com um tema extremamente relevante também, que é o bullying. Então, ó, não sai daí. Já de volta, e agora a gente vai tratar de bullying. Estamos aqui com o advogado, doutor Pedro André Detmer. Detmer? Isso, Detmer. Certinho. E com a psicóloga Lívia Oliveira. Vamos conversar um pouquinho sobre como é que está o trato do bullying hoje em dia, né? Estão as escolas preparadas para isso? Como é que os pais também se posicionam? Quais são as marcas que isso deixa na pessoa? E, enfim, como é que vocês veem, doutora? Tu que está à frente de alguns casos, né, jurídicos, enfim, o que está acontecendo? Qual é o nó aí do problema? Antes de mais nada, uma boa tarde. Quero agradecer o espaço que tu está dando para a gente falar desse assunto relevante, que para muita gente é bobagem, né? Mas se a gente for pesquisar e ver, não é um problema bem sério, né? Aliás, antes de tu continuares, muita gente diz assim, ai, bullying, isso na minha fase acontecia, ninguém dava bola, sempre existiu. De fato, sempre existiu, mas agora estamos falando sobre isso. Exato. Exatamente. A gente está vendo as consequências disso, né? Tem diversos estudos que falam que o agressor, né, no caso, né, do bullying, ele acaba se tornando um adulto completamente agressivo, né? Ele não sabe ouvir um não, né? E acaba se tornando, comprovam que ele acaba batendo nos filhos, na mulher, sabe? Então, é uma coisa que, assim, às vezes começa quando criança, mas vai refletir também logo quando adulto, né? Atualmente, assim, as escolas não estão muito preparadas, eu digo assim, não digo todas, né, mas as poucas que eu tenho, assim, que eu estou vendo, não estão preparadas para o combate, né, para a prevenção do bullying, né, porque normalmente o que acontece, o aluno acaba reclamando do bullying e aí a escola toma uma medida, né, mas aí o dano já está feito, Sim, no caso, é né? reacionária, assim, a Exatamente. O dano já está feito, no caso, né, então, assim, tem diversos métodos que países usam, sabe, que é uma maneira de combater o bullying, de prevenir o bullying, né? Que o certo não seria nem acontecer, a gente prevenir, educar as crianças para não acontecer isso e para não gerar um dano, porque é uma coisa que, assim, é ruim tanto para quem pratica o bullying, tanto para quem sofre, tanto para quem assiste, né? Por exemplo, no momento que tu está numa escola onde uma criança começa a assistir uma cena de bullying e ela vê que a escola não toma nenhuma medida, ela começa a criar um medo, no caso, sabe? Ela fica receosa. Sim, isso pode acontecer comigo e eu não tenho ninguém para me ajudar. Exatamente, ela fica receosa, ela tem medo às vezes até de perguntar, por medo que o agressor vai começar a provocar ela, sabe? É um assunto muito sério, assim, é um assunto muito sério que no Brasil está começando a engatinhar, digamos, né? Em 2015 teve a Lei 13.185, né? Que começou a chamada Lei Anti-Bullying, popularmente, né? É uma lei que só com 8 artigos, mas já é um começo, né? Tem seus defeitos, mas já é um início. O que ela prevê, né? essa lei? Ela prevê, de maneira geral, o que seria o bullying, né? Agressões físicas, verbais, né? Morais, no caso. Né? Ela fala que as escolas devem adotar programas de prevenção, né? Que isso que eu gosto de bater na tecla, que tem que ser uma coisa preventiva, a gente não pode esperar o problema acontecer para começar a tratar. Né? Só que aquilo, ela fala que a escola tem que fazer, mas não fala o que ela tem que fazer, sabe? Fala assim, a escola tem que adotar medidas, mas que medidas? Tira o problema adiante, vocês que se virem. Exatamente. E também não existe um controle, assim, de algum órgão público que tem como um padrão essas medidas para serem adotadas, né? E acaba, assim, às vezes a escola quer se prevenir para evitar esse tipo de coisa, mas não sabe por onde começar. Aliás, tem até uma outra questão, né? Será que os profissionais dessas escolas também têm qualificação ou são instruídos, porque por ser um tema relativamente novo, talvez eles também não tenham nem condições de lidar com isso da forma apropriada. Doutora, como é que vocês veem no consultório assim, o resultado de casos de bullying mais graves levam a quê?
é devastador, né? Eu acho que isso é o principal de falar, tanto crianças e adultos. Tem adultos que levam sequelas por muito tempo. Depressão, ansiedade, baixa autoestima, problemas de segurança. E nas crianças também a depressão precoce, ansiedade precoce, né? Então é muito, muito grave. Como tu falou, né? O bullying, ele sempre existiu. A grande diferença é que agora a gente está começando a estudar e falar sobre. E eu acho que é bem importante de frisar, assim como, né, o colega aqui estava falando, apelido é uma coisa, brincadeira é quando todo mundo se diverte. No momento que um não está se divertindo, um está sendo humilhado, aí acabou a brincadeira e começou a ficar sério. Pois é, o que é exatamente o conceito do bullying? O bullying, ele necessariamente envolve um agressor e uma vítima, né? Ou um autor e quem sofre o bullying. Então, um mais velho ou alguém que tem uma certa dose de manipulação dos demais. Desequilíbrio de poder, né, no Exato, caso. o dito popular da escola, muitas vezes. Ou até no ambiente adulto também, alguém que tem mais poder, né? Então, é o ato de humilhar ou violência física, psicológica. Hoje em dia tem muitos problemas com o cyberbullying também. Ah, pois é. Aliás, esse tema eu acho que dava uns 3 programas. Dá. Essa agressão que acontece nas redes sociais, o bullying, para se caracterizar, ele tem que ser direcionado a uma pessoa e tem que ser recorrente, tá? Muito bem. Agora, o que leva uma criança a praticar o bullying? É um conjunto de fatores, né? Eu acho que o principal vem do ambiente familiar. Muitas vezes em casa existem focos de violência ou propriamente dita, ou muitas vezes não precisa ser uma violência física, assim a olho nu, mas a forma como o adulto lida com as pessoas ao redor, a forma muitas vezes como os pais incentivam atitudes grosseiras e agressivas sem se dar conta que estão incentivando as crianças, né? Então, e outro lado também é uma família permissiva demais. Né, uma família ocupada demais que não olha por que o filho está fazendo. E aí a criança ou o adolescente faz o que bem entende sem ninguém nem para corrigir que aquilo que ele está fazendo pode ser muito grave e muito errado. E aí vai para o ambiente aberto, né, para as escolas. Aí eu pergunto, doutor, na hora de ajuizar ações, né, o que é mais comum ver? Porque esses pais, será que eles estão cientes? A ação é ajuizada mais pela vítima ou pelo agressor que sofre alguma sanção da escola? É mais pela vítima, né? Atualmente, infelizmente, as escolas tentam resolver o problema, mas de maneira não muito eficaz, e quem acaba saindo da escola é a vítima, né? O que deveria ser o contrário, né? No momento em que um agressor começa a praticar bullying com uma pessoa, quem deveria sair da escola é o agressor, não a vítima. Quem tem que sair da zona de conforto, no caso, é quem está incomodando, né? Então, normalmente, os pais me procuram, né, e normalmente como envolvem menores, né, são os pais representando o filho contra a instituição de ensino, que aí entra uma parte de responsabilidade civil também, no caso, né, que a escola, como uma prestadora de serviços, ela responde pelos alunos, né, e pela guarda dos alunos, né. Então, normalmente é isso que acontece, é os pais dos alunos entrando contra a escola pela falta de prevenção, pela falta de cuidado que eles não tiveram, no caso, né, para combater isso, né. Mas, em geral, isso acontece após o término dessa relação com a escola. Sim. Existe algum caso em que há uma ação mantendo a pessoa lá dentro para que as coisas mudem enquanto o aluno está lá, a vítima está lá? Olha, acredito eu que deve existir, assim, eu não tenho conhecimento. Sim, né? mas não chegou em ti esse tipo de pedido. Sim, porque normalmente quando a parte recorre para o judiciário é porque ela já está bem esgotada, assim, ela já fez de tudo para tentar resolver, a escola não, né, apresentou uma solução boa e ela teve que tirar o filho, né? E aí, às vezes, como a colega tinha dito, os problemas que causam, sabe, as sequelas, assim, sabe, ansiedade, depressão. Até esses tempos saiu uma reportagem que fala que de 5 vítimas de bullying, uma pensa em praticar suicídio, sabe? Então é uma coisa bem séria. Que sério assim, bem isso? séria, bem séria. E para quem tem, assim, para quem verifica no seu, né, no seu âmbito ali, na sua rede de relacionamentos, uma criança que demonstra esse comportamento, tanto o comportamento do bullier quanto da vítima, como agir?
Eu acho que o principal é ficar atento, né, quando está acontecendo e ouvir a criança ou o adolescente, né? O que acontece muitas vezes? Ou ninguém percebe que aquela criança está sofrendo, porque o agressor é mais difícil ainda de identificar, porque ele é muito incentivado, né? Tanto por colegas e muitas vezes por adultos também, com esse pretexto de que é brincadeira, né? E não tem nada demais. Mas pensando na vítima, muitas vezes ninguém vê o que está acontecendo. A escola não vê, a família não vê. Então o principal é o básico, conversar com seus filhos, né? Perceber se tem alguma marca no corpo, perceber alguma mudança de comportamento e no momento de qualquer diferença que notar, chamar para conversar e ter muito cuidado nessa conversa de não invalidar o que a criança está falando, que é muito comum. A criança vai lá, cria coragem de falar, de se abrir e ouve do adulto, mas isso não é nada. Aí chega a me partir o coração, porque a gente imagina o quão difícil deve ser para a criança não só ter a coragem, mas ela também conseguir, eu imagino que compreender o que está acontecendo. Será que isso é certo ou não? Porque deve ainda ter que passar por cima disso, né? E o medo, é justo? Né? E o medo, principalmente. A criança que não fala, ela não fala porque ela não é corajosa. Ela não fala porque tem alguém agredindo ela, ou verbalmente, ou fisicamente, e ela tem muito medo que aquilo piore, né? E muitas vezes o agressor, ele ameaça, né? Propriamente dito. Ele diz, se tu contar, enfim, vai piorar, e a criança tem muito medo. E aí ela vai para adulto, ou na escola, ou em casa, e muitas vezes ela não é escutada, né? Levam como se fosse uma brincadeira, ou até diz para a criança, mas tu tem que te defender. Isso é muito cruel. Né? A criança está tentando. Pois é, mas assim, se tu percebe o agressor, tá? E muitas vezes, suponho que os pais, exatamente por aquelas características que tu mencionaste, ou tem um perfil de ser mais agressivos, isso está dentro do contexto, então eles não acham nada demais, ou são permissivos. Tem como alguém de fora interceder, um avô, um tio, e o que fazer? Deve, né? Se alguém percebe que tem algo acontecendo e a família não está conseguindo dar conta, seja um outro familiar, seja a própria escola, né? A gente precisa chamar essa família para prestar atenção nisso. E isso é uma das maiores dificuldades de atendimento para quem é o agressor. E isso é importante da gente falar também. O agressor, de alguma maneira, também é vítima, né? Ele é uma criança ou adolescente em construção e ninguém está orientando ele que aquilo ali não é adequado, que aquilo ali muitas vezes é muito cruel, né? E ele também muitas vezes precisa de ajuda e é um tipo de paciente que não chega muitas vezes no consultório. Exatamente, porque não tem esse... Bom, também não tem tanto esse foco em cima do agressor, né? De cuidados com ele, porque ele está fazendo uma coisa errada. Agora sim, aquela história das crianças que mordem umas às outras, isso ainda é num período em que é muito pequeno e não tem noção de certo e errado? Quando que começa a se verificar sinais de que é um comportamento de bullying e não apenas reações normais infantis? Depende da idade da criança, né? Tem uma fase ali, quando eles são bem pequenos, que é normal, né? Inclusive, a gente não deve nem entender como uma agressão, porque eles estão descobrindo o mundo com a boca, literalmente, né? E aí, muitas vezes, eles querem se defender, porque o coleguinha pegou algum brinquedo, alguma coisa, então a gente não pode nem entender como uma agressão, eles estão aprendendo. No momento que a criança começou a ficar maior, né? E isso aí a gente tem que consertar, digamos assim, né? Ensinar. Mas o maior é mais ou menos que idade? Tem algum padrão ou não? A partir ali dos 4, 5 anos, que ela já entende, ela já conversa muito bem, está começando a querer, né, aprender sobre juízo crítico, o que é certo, o que é errado, ela já tem condições de entender que ela pode manifestar a raiva dela, por exemplo, de uma outra maneira que não seja o morder. Bom, olha aí. É porque essa dúvida, creio que seja de muitos pais também, né? Mas até que ponto, em que momento e até que ponto, isso aqui eu tenho que ligar o sinal amarelo. E isso é muito importante, assim, porque uma coisa, existe sim brincadeira de criança muito corporal, né? As crianças, elas brincam de lutinha, elas brincam de pega-pega, empurra-empurra. A grande questão é quando tem um elemento ou mais até em sofrimento. Né? E quando existe um grupo ou um como autor e o resto como plateia e existe uma criança em sofrimento, isso é o primeiro sinal de alerta, né? E por isso é muito importante, as escolas não costumam fazer isso, a grande maioria, as crianças precisam de supervisão, né? Sim, os professores também têm que estar muito atentos, né? E se supõe que haja professores e um número condizente com o de alunos. Doutora, em termos jurídicos, que medidas podem ser tomadas por pais que se veem numa situação dessas?
Eu acredito que, antes de mais nada, devemos tentar achar uma solução antes de entrar na justiça, no caso, né? Conversar com a escola, né, ver o que está acontecendo, se eles estão cientes do que está acontecendo, mesmo a escola tendo o dever de supervisionar seus alunos, né, muitas vezes, por ser uma escola muito grande, às vezes não tem como, né? Não, e não consegue estar ali onipresente em todos os cantos da escola. Exatamente, exatamente. Então tem que observar, conversar com a escola primeiro, tentar resolver isso de uma maneira pacífica, né, digamos. Caso não chegue a uma solução, eu acho que devemos recorrer ao judiciário, porque, infelizmente, é um assunto muito sério, as pessoas não dão a devida atenção sobre isso, sabe? Como eu tinha falado antes, às vezes as pessoas acham que é bobagem, né? Que é coisa de criança e não é. Sim, é que por muito tempo, acho que se estabeleceu essa cultura de que é coisa de criança, meio que subestimando, inclusive, as próprias emoções e a capacidade deles em sentir, enfim, e também de sofrer. A gente vê uma alteração nessa realidade, com um olho maior para as crianças de, não, peraí, elas também têm os seus sofrimentos, suas questões, né? Exato. E precisam do seu espaço para falar. Exatamente. Eu acho que uma coisa também bem importante de ser dita é que muitas vezes o bullying ele dá tempo de ser evitado. Pode ser evitado se houver uma supervisão correta e adequada. Vi um bolinho ali de crianças que começou a dar problema, tem que ter um adulto para intervir, tem que ter um adulto para dizer, não, isso aqui não é certo, isso aqui não se faz, separar, né, o atrito para não acontecer justamente a repetição, né? Um ato isolado não é bullying. No momento que começa a ser repetição, a gente tem que prestar atenção. Então, isso é muito importante. A supervisão pode fazer muita diferença. A longo prazo, né? Uma pessoa que sofre bullying por um tempo longo, assim, o que pode acontecer com ela? Ela pode, como eu tinha dito, né, principalmente quadro de depressão, né, e ansiedade, né, ou os dois, ou em separado, né, e traz sequelas muito grandes, né. Por exemplo, se é a respeito de algo físico, ela pode levar muitos anos para conseguir se aceitar. Se é a respeito de alguma aparente fraqueza psicológica, como, por exemplo, uma criança mais tímida, ela também pode levar muitos anos, né, até conseguir se aceitar e conseguir encontrar o seu espaço, porque ficou com aquela marca lá atrás. Sim, o foco do bullying acaba sendo maximizado, digamos, dentro da pessoa. Exato. Ela não consegue superar aquilo de uma forma tão fácil, acaba deixando marcas bem direcionadas a isso. Exato. Algo que a vida poderia se encarregar naturalmente, como alguma coisa física, baixo, alto, óculos, coisas que é muito comum que a gente vê em crianças, que eles vão lá e apontam o dedo, né? Coisa que a vida poderia se encarregar se acontece, né? Uma violência como o bullying, isso pode demorar muito mais e aí sim virar um problema que antes não precisaria ser um problema. É necessário especificamente, assim, o acompanhamento de um psicólogo ou de um trabalho profissional, ou dá para ser resolvido isso em casa e entre os próprios envolvidos, né? Assim, o que eu digo sempre, né? Se há sofrimento, a gente tem que buscar ajuda, né? Porque muitas vezes, até como pais, né? A gente vai sofrer junto e não vai conseguir ajudar, né? E o profissional também que for receber essa criança também vai poder trabalhar junto com a família, orientar a escola. Então, assim, se há o sofrimento, é importante buscar. Bom, para finalizar esse bloco, o que vocês sugerem como profissionais para as escolas em termos de ações mesmo para prevenir o bullying? Bom, eu acho que, antes de mais nada, a escola tem que ouvir os alunos, né? Considerar isso uma coisa séria, né? Se um aluno vem e reclama que tem um apelido que está incomodando ele, a escola tem o dever de olhar e investigar o que está acontecendo. Eu acho que a escola também tem que aplicar, isso está na lei, né? Programas de prevenção ao bullying, mostrar as consequências que o bullying traz, o porquê não se deve praticar o bullying. Né? E, antes de mais nada, não ter, assim, se uma criança reclamar e realmente for caracterizado bullying, aplicarem sanções contra o agressor, né? Porque muitas vezes a criança procura a escola, aí a escola vai lá, marca uma reunião e acaba dando em nada, né? Então, assim, aí a criança viu, ela fica ainda mais, assim, desamparada, porque ela já recorreu à direção e não adiantou. Né? Então, medidas mais severas, né, contra os agressores, né, claro, não digo, né,
punir os agressores com né? Mas assim... Sim, mas alguma coisa tem que acontecer para que vejam que tem, né, ação-reação. Exato. Bom, muito obrigada pelos esclarecimentos. Espero que tenha ajudado o pessoal que está nos assistindo aí do outro lado. E também, se alguém tiver algum comentário, alguma observação, deixem aí no nosso live que a gente depois acompanha. Vamos para o intervalo e voltamos daqui a pouco com o nosso Drops de Moda. Não sai daí. E agora o nosso momentinho de moda do programa, começando pelo look do dia, que eu estou toda de preto. Hoje me deu uma preguiça de pensar, calça alfaiataria preta, basicíssima, tem que ter uma no armário, tá? Então, assim, um corte que você gosta, vai lá, garante uma, que dá para usar em várias opções, especialmente naqueles dias em que não tá com muita criatividade, né? Aí, claro, eu botei um blusão que é preto, mas obviamente tem que ter um diferencial, tem uns brilhinhos, olha aí, ó. Ó que bonitinho, uns babadinhos, então dá uma gracinha, não dá para dizer que é um pretinho básico. Vocês não conseguem ver aí, mas ele é todo coloridinho, os brilhos são coloridinhos. E botei um brincão rosa. Aquela alegria de viver, olha aí, ó. Tá vendo? Bem discreto, né? Bem pequenininho. Bom, vamos para o nosso Drops de Moda e hoje nós vamos conferir o JQ da revista que é uma revista britânica, tá? E foi concedido para o David Beckham esse ano em função da sua multifacetada vida, né? Ele que tem, olha aqui, ó, produtos de beleza, produtora, é embaixador da Unicef, casado, é lindo, né? Vamos conferir o que rolou por lá. Muito bem, ele merece, né? Bom, agradecer mais uma vez a presença de vocês aí do outro lado, a audiência. Amanhã estamos de volta no mesmo horário. E agora vocês ficam com o Capu e o Feed. Beijo!